Mais de volta ao vivo com você. E olha, a delicadeza e a maciez da pele do bebê só comprovam o quanto ela é super sensível. E garanto que qualquer marquinha, brotoeja ou bolinha já é motivo para os pais se preocuparem, né? Olha, algumas alergias são passageiras e não demandam assim tanta preocupação. Mas é importante ficar atento porque outras doenças podem sim ser mais sérias. Quem nos fala mais sobre esse assunto é a doutora Clarissa Borges Kersten, é dermatologista. Seja bem-vinda, obrigada pela participação. Doutora, qual a grande diferença entre a pele do bebê e da gente, dos adultos? Então, a gente costuma dizer que o bebê ou a criança, ela não é um adulto miniatura, pequenininho. Como a maioria das pessoas pensam, né? Que o que serve para o meu filho serve para mim. O creme que eu uso, de repente, meu filho pode usar. Então, a pele do bebê, por exemplo, ela é bem mais fina do que a nossa pele. Então, isso faz com que tudo que a gente passe no bebê absorva muito mais rápido do que na gente. Então, algumas substâncias que às vezes pra gente não faz mal nenhum, pro bebê pode dar efeitos colaterais importantes. Então, essa é a importância de você sempre procurar um médico, sempre que tiver qualquer doença, qualquer problema, ao invés de recorrer à farmácia da esquina para comprar uma pomadinha. Porque a pomadinha, por mais inocente que ela pareça e pequenininha, e até o nome a gente fala pomadinha, diminui o risco que ele pode causar no seu bebê. Então, por isso é importante sempre passar por avaliação de um pediatra, de um dermatologista, de alguém que saiba lhe explicar o uso adequado daquelas pomadas. Bom, você citou, doutora, que a pele deles, dos bebês, são bem mais finas, né, as peles. Mas, enfim, até que idade do bebê a pele fica fina ainda e depois de quando ela começa a engrossar e fica igual a nossa, igual a de um adulto ou mesmo de um adolescente? A pele da criança, em geral, ainda é mais fina que a do adulto e ainda tem características diferentes da do adulto. Ele começa a tentar igualar a partir da puberdade, né? Que na verdade tentar. Por quê? Porque aí vem os hormônios, aumenta a espessura da pele, aumenta a oleosidade. Então, na verdade, a pele do bebê, da criança menor, do pré-adolescente, do adolescente, ele está se adaptando para chegar à fase adulta. Ele está em constante mutação. Então, quer dizer, até mais ou menos quantos anos? Só para a gente dar uma pincelada, 13 anos, seria até isso? Até os 12 anos, 11 anos. 12, 13 anos, então quer dizer, até ali cuidado dobrado. Exatamente. Não é simplesmente passar o produto qualquer que coisa. Passa em si. Até às vezes, gente, produtos caseiros. As mães costumam passar babosa, enfim, aquilo lá que elas colhem do jardim. Nos bebês tem que ter um cuidado extremo, né? Ou mesmo nas crianças, até com esses produtos naturais. Não, e até os produtos naturais a gente tem a mania de achar que, não, é natural, tem no pezinho, no cantinho lá de casa, é uma plantinha, não faz mal. E uma grande incidência de fitofotodermatoses, que também é uma doença que existe grande prevalência entre a faixa etária pediátrica, é justamente pegar nessas plantinhas e expor ao sol. Isso faz queimaduras que podem fazer até bolhas. Olha. Então, por exemplo, quem nunca brincou com a coroa de Cristo, né? A gente sabe que aquele leitinho, quando exposto ao sol, pode fazer isso. O limão, né? Quantos aí não foram fazer caipirinha, foram no sol e de repente... Então, isso é só um exemplo de que plantinha não necessariamente não faz nada. E se pra gente o limão queima, imagina pra criança que a pele é muito mais fina. Inclusive, se você de casa tem alguma dúvida relacionada a esse assunto aí que a gente tá falando aqui, é só ligar pra cá, tá? O nosso telefone é o 3340-0070. O programa é ao vivo e a gente aguarda aí a sua ligação. Além da pele mais fina, qual a outra diferença da pele dos bebês, das crianças para dos adultos? Então, os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, eles têm uma atividade menor nos bebês. Então, a melanina é um protetor contra a radiação ultravioleta. Então, é mais uma importância de você proteger a sua criança, não só o bebê, mas a criança do sol. Mas tem um porém. Antes dos 6 anos, não se deve usar filtro solar. 6 anos não, desculpa, 6 meses. Antes dos 6 meses, não deve usar filtro? Não, o que acontece é o seguinte, não existem estudos que atestem a segurança do uso desses filtros em crianças tão pequenas. Por quê? Por causa daquela história da pele do bebê ser extremamente fina e a gente não sabe até que ponto existe uma absorção. Então, assim, isso é controverso, mas é real. O ideal é que a criança, antes dos 6 meses, ela use proteção física. Boné, chapéuzinho, blusinha de manga comprida e não ficar exposto ao sol nos horários de pico e mesmo nos horários com restrição.
não livremente no sol. Então, antes dos 6 meses, o cuidado é redobrado, porque você não deve nem usar o filtro solar. Olha só. E após os 6 meses, aí sim, usar filtros solares. O ideal, principalmente no verão, é no mínimo um fator 30. E esses filtros geralmente devem ser aqueles adaptados para crianças, aqueles que vêm o uso pediátrico, o uso infantil. Por quê? Porque normalmente são filtros hipoalergênicos, são à base de protetores físicos adaptados para a pele da criança. Outro detalhe é que o orifício do suor é menorzinho, né, da criança, por isso que eles suam menos, né? O que acontece é o seguinte, o orifício da glândula sudorípara é mais estreito nas crianças. E é por isso que muitas vezes elas fazem as brotoejas, que tem o nome científico de miliária. Então, o que acontece? A criança, ela tá deitada, por exemplo, num colchonete no verão, que nas creches, às vezes até em casa, ela fica deitadinha e dorme. Quando ela acorda, ela tá cheia de brotoeja nas costas. Então, o que aconteceu? Ela transpirou muito naquela região, o suor não consegue ser exteriorizado, e no que ele não é exteriorizado, ele forma pequenas pápulazinhas vermelhas. Aí, ó, gente, exemplo disso da brotoeja que a gente tá citando. Isso é tão comum. Eu não sei se eu, claro, não posso arriscar dizer que todas, mas que quase todas as crianças já tiveram isso, Sim, né? em alguma fase da vida, com certeza. É muito mais comum no verão, mas por incrível que pareça, no inverno isso também acontece. Por quê? Claro, frio, vento, o que a mãe pensa? Vou proteger o meu bebê, e ela tá certa, né? Afinal de contas, o panículo adiposo deles, apesar deles serem gordinhos, não é tão eficiente assim. Então tem que proteger. Só que às vezes agasalha demais. E aí a criança transpira, às vezes está agoniada no meio da roupa, quando você olha, tá cheia de brotoeja. É que é tão difícil para a mãe saber qual é a quantidade certa de agasalho que eu devo colocar no meu filho. Como saber isso, doutora? Isso aí você vai observando o seu filho. Tem algumas crianças que elas transpiram um pouco mais. Por exemplo, isso é uma característica muito comum nos atópicos, que mais pra frente a gente vai falar, que é um tipo, a atopia é um padrão de alergia. Então, a dermatite atópica ou o eczema atópico tá para a pele, assim como a rinite tá para o nariz, assim como a asma tá no pulmão, é um espectro alérgico. Então, o que acontece? Essas crianças, elas transpiram mais. Com frequência, elas têm as pontinhas dos dedos mais frias, a mão mais úmida, os pés mais úmidos. Isso você observa mais nas crianças maiores. E nos menores, os pequenininhos, também transpiram mais. Então, essas crianças, com frequência, fazem a brotoeja. Entendi. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre isso.